Debrair, e como que você enxerga o cenário do nosso mercado hoje? Assim, falando, você tem muita bagagem com relação à parte de mercado também, né? Visão de mercadológica e tudo daquilo que a gente vive, mas principalmente no âmbito da construção, os desafios, enfim, qual que é o nosso cenário do momento? Então, acho que a construção civil vive um momento muito favorável, aquecido. Prova disso são os números que saiu recentemente do CAGED. Você tem ideia, a gente chegou a um recorde de 3 milhões de vagas criadas lá em setembro de 2014 e caímos para 2 milhões ali em julho de 2020. E agora já batemos ali 2 milhões e 900 mil trabalhadores na construção civil. A gente estima que até o final do ano a gente chega naquele número recorde de 3 milhões. Então a construção civil no nosso estado também é um número muito expressivo. Agora em maio a gente atingiu o nosso número recorde de 100 mil trabalhadores na construção civil do nosso estado. Goiânia recentemente foi a 4ª capital que mais gerou vaga nesse primeiro semestre. O estado de Goiás, o 5º estado que mais gerou vagas na construção civil. Então isso tudo mostra a pujança que é nosso setor da construção civil e o quanto a gente emprega, né? Só esse ano a construção civil a nível nacional criou 159 mil vagas, né? Se você pegar esses 3 milhões todos que a gente estima aí e multiplicar por 3,5, que é a média de pessoas por habitação, principalmente no famílias, né? A gente vai chegar no número de quase 10 milhões de pessoas que a construção atinge diretamente. Uhum. Então, a construção civil tem essa possibilidade de gerar renda, gerar emprego de uma forma muito rápida, né? Injetar dinheiro na construção civil. Isso está falando só de empregos formais. Bem lembrado, isso é só de empregos formais, fora se a gente considerar aí a informalidade que a gente não consegue medir, que aqui na nossa região de Goiânia, da região metropolitana, a gente vê que é muito forte, né? É muito forte mesmo. Mas então eu estou falando aqui só dos números mais que a gente tem dados mesmo do CAGED. É algo bem representativo, né? Sem dúvida. Agora, dentro desse cenário atual, o que são os principais desafios que a gente tem enfrentado? Consequentemente, a gente tem, ainda assim, com tanta vaga criada, a gente ainda tem demanda de mão de obra. Uhum. Demanda de mão de obra e demanda de qualificação de mão de obra. Mais uma vez, vou aproveitar a oportunidade que você me deu. Sinduscon está preocupado com isso, né? E uma maneira que a gente está enxergando aí, em parceria com o SESI e com o SENAI, que recentemente abriu para o setor dos sindicatos, né? da federação, da indústria do estado, 500 vagas gratuitas. Uhum. Né? E como a construção civil é um setor que demanda muito, a gente já conseguiu montar turmas para atender 200 vagas, tem 200 vagas abertas, e agora a gente fez uma estratégia mais interessante, porque às vezes os cursos do Senai acontecia muito lá na vila, na Canaã. Uhum. E para os nossos trabalhadores, ou para as pessoas, às vezes é difícil a logística. Então a gente criou uma proposta, e o Senai abraçou a nossa ideia da gente fazer vários treinamentos, né, cursos nos canteiros de obras, espalhado por toda a cidade. E assim a gente conseguia atender a demanda não só das obras, mas das obras vizinhas como um todo, né? E atender os associados do Sinduscon para a gente melhorar a qualificação de mão de obra. Então a gente tem vagas aí tanto para cerâmica, para drywall, para eletricista. Já abrimos 3 vagas, já esgotou as 3, encanador. Então tem vários cursos aí, fica aí a oportunidade de quem quer aproveitar e fazer um treinamento e melhorar a qualificação. Sabe, Manuel, eu falo que a construção civil ela tem esse potencial. O setor da construção civil hoje, ele tem um valor de entrada, né, de R$ 2.290, né, enquanto que a média nacional... Isso salarial. Salarial, a média salarial de entrada. Então, enquanto que no Brasil essa média é 2.130, se não me falha a memória aqui. Então a gente é o terceiro setor com maior média salarial de entrada dentro da construção civil. E com curto prazo de tempo, hoje um profissional, vamos lá, se eu pensar aqui, um auxiliar de qualquer serviço, tanto de pedreiro, carpinteiro, amador, pintor, num curto prazo de tempo, se ele
fizer uma qualificação, ou mesmo no próprio canteiro, se ele conseguir, como eu até brinco, se tiver um aprendizado rápido, pega uma colher e consegue rapidamente, com treinamento de 6 meses, 1 ano, ele consegue dobrar a renda salarial dele. Então, a gente não vê isso facilmente em outros setores. Então, a gente tem aí hoje a construção civil empregando muito com a renda alta. Né? O que a gente precisa é melhorar a qualificação. Né? Dentro dos desafios que você me perguntou também, a gente encara, eu costumo falar, talvez pela falta dessa mão de obra, mas a gente tem empregado, a quantidade de obras é muito grande, os prazos estão muito apertados para a gente entregar tantas obras que a gente tem, e a gente vai precisar de mão de obra. Então a gente pode viver num médio prazo, né, um avanço muito grande da industrialização, dos processos industriais dentro da construção civil, que ainda assim no Brasil, por vários fatores, entre eles a mão de obra, né, é muito aquém do que acontece nos países desenvolvidos, né? Então esse processo de industrialização, ele acontece, mas ainda assim a gente quase não vê, né? Vamos longe, o drywall, que é o gesso acartonado, né, que faz as divisórias internas, né, que é usado há muito tempo, a gente quase não vê ainda no mercado de Goiânia. Então a gente acho que tem um movimento recentemente aí das construtoras de tentar avançar por isso, porque você consegue diminuir vários processos dentro da obra, né, limpar a sua obra e ter velocidade para você cumprir os prazos, né, e quantidade de mão de obra, ser mais sustentável, que é assim, aquele ponto que você colocou aqui atrás, né? Sem dúvida, é uma oportunidade tanto. Então, o próprio drywall é um avanço de processo industrial. Você pega os processos aí das obras de segmento econômico, né? A grande maioria das obras tem feito no parede de concreto, né? Que é um avanço muito grande de industrialização. Você tira vários processos de fase de chapisco, de reboco, né? Isso passa direto para o acabamento. Então isso é muito importante. A gente tem que estar se atento ainda, né? Tem que estar atento a isso e buscar essas inovações.